Olá, me chamo Gustavo Martins, sou doutorando do Instituto de Macromoléculas Professor Heloísa Mano e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre o que são os nanoplásticos e como eles se comportam nos oceanos. Bom, para contextualizar um pouco, vamos começar entendendo o que são os microplásticos. Os microplásticos são partículas advindas de polímeros com comprimentos de 5 milímetros ou menores. Os microplásticos podem ser divididos em duas categorias. Os microplásticos primários são aqueles que foram criados em tamanhos de 5 milímetros ou menos e que são utilizados para fins específicos que necessitam de polímeros com essas dimensões. Já os microplásticos secundários são aqueles que são gerados a partir da degradação ou desprendimento de outros materiais poliméricos maiores. Estudos apontam que, em sua grande maioria, os microplásticos secundários prevalecem como os maiores poluentes poliméricos em relação aos microplásticos primários. Bom, agora que já sabemos o que são os microplásticos, vamos falar sobre o tema central, os nanoplásticos. O que são os nanoplásticos? Antes de definirmos o que são, vale ressaltar que o termo micro e agora o nano definem apenas a métrica desses materiais, e não tem nada a ver com nanotecnologia ou materiais nanoestruturados. Agora que já sabemos o significado da palavra, vamos entender o que são. Bom, os nanoplásticos são partículas de polímeros que medem 1000 nanômetros ou menos. Porém, alguns pesquisadores afirmam que só poderíamos chamar de nanoplásticos se essas partículas medissem menos que 100 nanômetros e que esse termo deveria vir sempre com um qualificador incidental, ou seja, são frutos do desprendimento ou degradação de outros polímeros. A fim de evitar qualquer confusão com nanopartículas poliméricas produzidas com o intuito de ser uma carga para uma matriz, que nesse caso seriam incorporadas ao material e não seriam necessariamente uma poluição primária, esse termo ainda está sendo muito discutido. Porém, enquanto utilizarmos, devemos sempre lembrar que o nano só diz respeito ao tamanho do material. Bom, o processo de formação dos nanoplásticos são iguais aos dos microplásticos. Podem ser gerados por conta da erosão natural de materiais poliméricos maiores ou através de processos físicos, químicos ou biológicos de degradação. Além disso, é importante mencionar que os nanoplásticos podem ser transportados ao redor do mundo através da atmosfera, contribuindo para a disseminação global desse poluente. Essa capacidade de dispersão eleva ainda mais a preocupação sobre os impactos dos nanoplásticos em ecossistemas distantes da sua fonte originais. É crucial compreender as diversas fontes dos nanoplásticos, que incluem não apenas a degradação de produtos existentes, mas também os desgastes ou descartes de resíduos industriais, como roupas sintéticas e produtos de cuidados pessoais, que geram microplásticos e eventualmente se tornam nanoplásticos. Para ficar claro, existe a possibilidade de encontrarmos nanoplásticos manufaturados como poluentes. Porém, a sua presença ainda está sendo estudada e não deve ser relacionada com os materiais nanoestruturados. Ou seja, os nanoplásticos observados no meio ambiente em geral não são intencionalmente fabricados na escala nanométrica. Porém, de qualquer forma, não podemos ignorar os impactos socioeconômicos associados à poluição por nanoplásticos. Setores como pesca, turismo, agricultura são diretamente afetados, destacando a necessidade urgente de abordagens sustentáveis em diversas esferas econômicas. Bem, agora que sabemos o que são os nanoplásticos, uma pergunta aparece: por que eles são considerados perigosos? Então, os nanoplásticos têm como característica principal o seu tamanho na escala nano. Isso gera diversas outras características a esses materiais que favorecem a sua permanência no meio ambiente. E com o aumento do descarte indiscriminado de materiais poliméricos, que vemos aumentando ano após ano, o surgimento dos microplásticos e eventualmente podem se tornar nanoplásticos é favorecido.
Os nanoplásticos, devido ao seu tamanho reduzido, têm uma maior probabilidade de serem ingeridos por organismos marinhos na base da cadeia alimentar. Essa ingestão pode resultar em efeitos adversos na saúde desses organismos, bem como a transferência desses poluentes ao longo da cadeia alimentar, afetando potencialmente até os consumidores finais, incluindo nós, seres humanos. Voltando a falar da geração dos microplásticos, os mesmos podem ser gerados a partir de processos de degradação de polímeros maiores. Esses processos de degradação podem ser físicos, quando os resíduos poliméricos são expostos a forças físicas que os quebram em detritos menores. Essas forças podem ser geradas por ação de ondas, por exemplo, que fazem com que esses resíduos poliméricos se choquem contra pedras no fundo do mar ou contra eles mesmos, causando um desgaste e desprendimento de microplásticos e nanoplásticos. Ou podem ser degradados por conta de por agentes químicos, que é quando os resíduos poliméricos são expostos a agentes químicos que rompem as suas ligações moleculares. Um exemplo de agente químico é a luz ultravioleta emitida pelo Sol, que contribui para a degradação polimérica e, além de romper as ligações, pode gerar novos grupos funcionais na superfície desse material, tornando-os ativos para se tornarem adsorventes de outros compostos nocivos. Outro processo de degradação que pode gerar os nanoplásticos é a degradação biológica, que é gerada por micro-organismos que têm a capacidade de decompor os resíduos poliméricos em micro e nanoplásticos. Mesmo que nem todos os tipos de polímeros sejam suscetíveis à metabolização por micro-organismos, existe uma grande parte que são. Vale ressaltar que os processos de degradação física podem ser intensificados em áreas costeiras sujeitas a tempestades frequentes, aumentando a liberação de nanoplásticos no ambiente marinho. Além disso, a degradação biológica pode ser influenciada pela diversidade de micro-organismos presentes, destacando a complexidade do ciclo de vida dos nanoplásticos. É importante notar que é improvável que esses processos não gerem só microplásticos ou só nanoplásticos. Os processos de degradação são contínuos e só param quando não há mais os iniciadores ou os combustíveis do processo. Bom, e como esses nanoplásticos fazem para chegar nos oceanos? Os resíduos poliméricos podem chegar aos oceanos de diversas maneiras. Podem ser levados diretamente para o oceano através de escoamento das águas pluviais, ou seja, movidos pela água das chuvas, ou podem entrar no oceano através do maltratamento de águas residuais. São aquelas advindas dos esgotos domésticos, industriais, agropecuários e afins. Os nanoplásticos podem ser gerados em diversos ambientes, porém, como destino final da grande parte dos resíduos poliméricos acaba chegando nos rios, mares e oceanos, a maior parte da geração dos microplásticos e nanoplásticos se inicia por lá. E o que acontece quando os nanoplásticos no oceano? Bem, existe a possibilidade deles se aglomerarem e formarem clusters maiores, principalmente em águas estuarianas, que é onde ocorre o encontro entre água doce com água salgada. Quando os nanoplásticos se aglomeram em clusters, eles podem aumentar a sua exposição a compostos e organismos contaminantes. Isso pode levar a maiores impactos ambientais e à saúde. Porém, isso só acontece por conta de um efeito chamado de adsorção. Da mesma forma que os microplásticos, os nanoplásticos também têm a capacidade de absorver poluentes tóxicos presentes no ambiente circundante. Isso ocorre por conta das propriedades físico-químicas que esses materiais adquirem ao sofrer degradação. Dois exemplos que geram o aumento da capacidade de adsorção nos nanoplásticos são a sua área superficial aumentada, e devido ao seu pequeno tamanho, os nanoplásticos têm uma grande área superficial em relação ao seu volume, e isso aumenta a quantidade de superfície disponível para a adsorção de poluentes. Essa capacidade de adsorção dos nanoplásticos não apenas afeta a qualidade da água,
mas também pode influenciar a distribuição de contaminantes químicos em diferentes camadas de coluna d'água, aumentando riscos para os organismos marinhos que ocupam diferentes níveis dessas colunas. Outro exemplo são as suas propriedades estruturais, pois alguns polímeros têm uma natureza porosa que permite que os poluentes sejam absorvidos simplesmente por mecanismos de preenchimento de poros, ou podem ter a superfície ativada por conta da presença de compostos oxigenados que favorecem a interação com outros compostos. Normalmente, esses compostos oxigenados são gerados durante a sua degradação. Além de dissolverem poluentes, os nanoplásticos também podem agir como vetores desses poluentes, fazendo com que eles cheguem onde não chegariam se não estivessem ligados aos nanoplásticos. Esse tipo de poluição é nomeada como poluição conjugada e tem chamado muita atenção dos pesquisadores por conta do potencial nocivo. Além de serem transportadores de poluentes, os microplásticos também podem atuar como veículo para micro-organismos patogênicos, espalhando potenciais ameaças para a vida marinha e, eventualmente, para comunidades humanas que dependem desse ecossistema para sua subsistência. Como o problema já está aí, precisamos nos atentar para desenvolver formas de frear o aumento dessa poluição. Existem diversas formas pelas quais podemos reduzir a poluição por nanoplástico. Isso inclui usar menos plásticos descartáveis, melhorar o tratamento das águas residuais e implementar melhores práticas de gestão desses resíduos. Além disso, algumas pesquisas já apontam para o desenvolvimento de técnicas para remover nanoplásticos da água, como o uso de nanopartículas de óxido de ferro, revertidas especificamente para se ligarem à superfície de alguns nanoplásticos. Porém, toda essa área de estudo é muito nova e necessita de muito mais desenvolvimento. Enquanto buscamos soluções, é crucial destacar a necessidade de cooperação internacional para implementar regulamentações mais rigorosas sobre a produção e descarte de produtos descartáveis. Além disso, investimentos em tecnologias avançadas de reciclagem e tratamento de águas residuais são passos fundamentais para mitigar o impacto dos nanoplásticos. Bom, para concluir, espero que tenha ficado claro que os nanoplásticos são uma ameaça emergente aos nossos oceanos e possivelmente à nossa saúde. É importante que continuemos a pesquisar e monitorar essa questão enquanto trabalhamos para reduzir a produção e consumo de plásticos descartáveis, visando sempre a reeducação no descarte e a reciclagem como fatores centrais para a redução da poluição plástica. Além das abordagens mencionadas, é crucial explorar alternativas sustentáveis aos plásticos convencionais. Novos materiais biodegradáveis e compostáveis estão em constante desenvolvimento. Devemos discutir a viabilidade dessas alternativas e como podem impactar positivamente a redução da poluição por nanoplásticos, incentivando práticas mais ecológicas em diversas indústrias. Bom, gostaria de agradecer primeiramente a todos que me assistiram até aqui, aos organizadores do evento e à extensão pelo convite, aos meus orientadores, Maria Inês Bruno Tavares e Elton Jorge da Rocha Rodrigues, e a CAPES por financiar a minha pesquisa de doutorado. Se aparecer qualquer dúvida sobre o assunto, podem entrar em contato comigo pelo e-mail que está aqui e ficarei muito grato em ajudá-los. Aqui estão as minhas referências e desde já